Olá, boa noite, feliz 2021 para todo mundo. Estamos começando mais uma live. Esse ano eu vou fazer as lives todas as terças-feiras, às 10 horas da noite, aqui em Portugal. E queria saber que quem, assim como eu, está naquele programa Detox de início de ano, hoje no MES, né, no Método de Emagrecimento Saudável, começou o Desafio Detox 2021, desafio que eu propus para todos os meus amigos lá, os meus alunos lá do MES, que são meus amigos também. E eu, como eu contei na semana passada, eu me propus a fazer um detox até um pouquinho mais radical do que o detox do desafio do Messi, já que eu já tenho meu corpo muito certo adaptado por fazer jejum já há algum tempo. Então eu tô a fazer durante 15 dias, né, tirando o fim de semana, né, durante os dias úteis, né, porque é os dias que eu estou mais ocupado, etc. Eu estou fazendo jejum de 24 horas, o que é chamado de OMADs, One Meal a Day. Eu só janto. Então hoje, por exemplo, eu fiquei o dia inteiro em jejum, tomando chás, e agora na hora do jantar, a Suzana fez para mim um bacalhau com grãos, e estava maravilhoso, etc. Me sinto super bem, energia no máximo ao longo de todo o dia. É um hábito que eu estou pensando seriamente em implantar definitivamente na minha vida, né? Durante os dias da semana, não almoçar mais, porque eu fico com muito mais energia. Quem quiser, experimente para vocês verem como isto é verdadeiro, né, gente? Porque é aquele tal negócio, né? Sempre que a gente come, a gente tem uma quebrazinha de energia, né? O processo digestivo entra em ação, a gente ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, o sistema nervoso de relaxamento, e é por isso, né, que o leão na selva, depois de comer, ele vai para baixo de uma árvore descansar. No momento digestivo, a gente fica num processo de relaxamento. E o que acontece? Quando eu tô ainda com todo o gás, né, o cortisol lá em cima, fazendo minhas atividades normais, eu não fico cansado, eu tenho uma energia completa. Naquele horáriozinho que a gente está habituado a almoçar, você tem um picozinho daquele hormônio chamado grelina, que eu vou falar bastante sobre hormônios hoje. Então a gente tem um picozinho daquele hormônio liberado pelas nossas células X do estômago, chamado grelina, que é o hormônio da fome. Então a gente tem um picozinho, mas logo depois esse pico passa. Se você não almoçou e teve um pouquinho de fome ao meio-dia, chega às 4 da tarde, você está com a mesma fome que você teria se você tivesse comido, ou seja, nenhuma. Você não tem fome, não é porque você não almoçou que às 4 da tarde você vai estar comendo o pé da sua cadeira de tanta fome. Não é verdade, você passa, a fome vem em ondas. É muito importante a gente entender isso no jejum, né? Eu fico tentando explicar, né, que é o mecanismo da fome, o que a grelina faz no nosso corpo, porque a gente entendendo o que está acontecendo com a gente, é muito mais fácil a gente passar por essas sensações, né, e de uma forma muito mais tranquila. E isso tem acontecido comigo, né? O fato de eu não estar almoçando, né, nesse detox que eu me propus no início do ano, fez com que eu esteja com muita energia durante o dia, e eu provavelmente, eu acho que eu vou ficar sem almoçar durante o dia da semana, porque eu gosto bastante de jantar, né, um momento de relaxamento e etc. Eu ficar com mais sonolência no final do dia não tem problema, fisiológico, depois eu vou dormir, e assim eu ganho muito mais energia durante o dia. Pessoal, experimentem para vocês verem que isso que eu estou falando não é exagero, eu não sou nenhum maluco, nenhuma pessoa diferente, né? Até as pessoas aqui que já fazem jejum, elas podem dar o testemunho de que realmente ficam com muito mais energia. E para aqueles que querem perder peso, né, é a cereja em cima do bolo, porque não é o meu caso, eu não quero perder peso, e eu faço jejum pelos benefícios outros que eu sei que o jejum nos proporciona, em relação à longevidade, em relação ao intestino, em relação à clarividência mental, em relação à qualidade da pele, etc, etc. Então, para as pessoas, né, eu convido as pessoas que querem perder peso, que querem utilizar aquela gordura armazenada, que façam jejum. Começando a falar um pouquinho de hormônio, lembra sempre disso, né? O hormônio, de todos os hormônios que a gente vai falar aqui hoje, o hormônio maior responsável pelo nosso processo de engorda, né? Pelo nosso processo de armazenamento de gordura, chama-se insulina. A insulina é o grande protagonista dessa história, né? Por isso que, né, hoje eu publicitei, vou falar sobre hormonas e peso, para todo mundo lembrar que obesidade, excesso de peso, não é uma desordem calórica, não é uma desordem de calorias. Esqueça contar calorias da comida.
O nosso corpo não tem receptores de caloria, não existe nas nossas células um receptorzinho assim para saber a caloria que você consumiu. Esqueça calorias numa passadeira, né? Você vai lá correr na passadeira e aí você vai contar quantas calorias você gastou. Isto é inútil. As calorias que você consumiu são inúteis porque o nosso corpo assimila elas de uma forma diferente. As calorias que você queima na passadeira são inúteis porque você queima 10 vezes mais calorias quando você está dormindo. Né? Aquelas 200 calorias que você perdeu correndo que nem um desalmado na passadeira, você perde muito mais com o seu metabolismo basal. Então não tem por que você contar, né, a menor porcentagem, 5% do que você queima por dia vai ser nessa passadeira. As calorias que você conta não tem importância, por quê? Porque o nosso corpo não é uma aula de física, né, em que na primeira lei da termodinâmica, uma caloria entra, sai uma caloria, e o nosso corpo seria assim, né? Enche calorias e esvazia de calorias. Isso é o que muito da indústria alimentícia quer vender, né? Para vender alimentos diet. Porque aí você acha que você pode comer um Donuts diet, e isso é bom porque não tem calorias. Então a indústria tentou passar isso, né, para a mídia, para a gente acreditar que o problema está na caloria. É só por isso, gente, porque não tem lógica nenhuma. O nosso corpo ele não sabe que 100 calorias que estão entrando no seu corpo de glicose, né, de algum açúcar, vão ser igual a 100 calorias de um abacate que você coma, que é excelente para a saúde, é uma gordura boa, é uma gordura que sinaliza coisas positivas no nosso corpo. Entendeu, gente? Então 100 calorias de um donut que você comeu, com 100 calorias de um abacate, são 100 calorias na mesma. Fisicamente falando, são as mesmas 100 unidades de calor que vão nos gerar energia, ponto. Mas no nosso corpo a sinalização é totalmente diferente. É totalmente diferente. Né? Você come uma colherzinha de açúcar e você dispara a insulina. Você pode tomar um copo de azeite, nem se consegue tomar direito, né? Pela quantidade de calorias que tem. Já tentaram colocar azeite na mão? Vocês já viram que o azeite é quente? Pela quantidade de calorias que ele tem? Pois é, só que o azeite não faz a gente liberar insulina, que é, como eu falei, o protagonista do processo de armazenamento de gordura no nosso corpo. Ou seja, esqueça calorias, olhe o alimento e veja a capacidade que ele tem de desregular os seus hormônios. Isto sim. Não é para pensar em, é porque eu como muito isso, não é para pensar, porque eu faço pouca atividade física. Estou cansado de dizer isso. Isto não importa. Importa sim como os hormônios estão dentro do nosso corpo. E um dos principais hormônios, como eu falei, é a insulina. Porque se a gente pensar assim, né, isso dá para raciocinar de uma forma muito prática, né? A gente tem duas enzimas principais no processo de guardar ou retirar gordura no nosso corpo. São duas enzimas, uma chama-se lipase hormônio sensível e outra chama-se lipase lipoproteica. O nome é chato, mas só para vocês entenderem. Tem dois operários no nosso corpo. Um operário que vai lá e pega a comida que a gente acabou de consumir e joga para dentro do nosso corpo, guarda. O outro operário é o operário que faz o trabalho contrário. Ele pega a gordura que está armazenada e joga para dentro das fornalhas para ser queimada, né? Como se fosse uma fogueira e a lenha. Né? Então o operário pega a lenha e guarda a lenha na garagem. O outro operário pega a lenha na garagem e joga ela dentro da fogueira, da fornalha, né? Para queimar a lenha. Pronto. Esse operário que joga para dentro da garagem para guardar chama-se lipase lipoproteica. Quem é o patrão que manda nesse operário? É a insulina. A insulina faz esse hormônio ser ativado no nosso corpo. Na verdade, do ponto de vista químico, só para vocês entenderem, essa enzima ela faz uma coisa chamada esterificação dos ácidos graxos. Quando você come uma gordura ou quando você come uma glicose em excesso, que o nosso corpo vai virar gordura, existe uma esterificação. Você junta o ácido graxo a um glicerol, na verdade chama-se glicerol 6-fosfato, e você forma aquele coisa chamada triglicerídeo, que o triglicerídeo é a forma como o nosso corpo armazena gordura. Ou no sangue, né? Fica lá circulando no sangue, ou dentro da célula de gordura, o triglicerídeo. E aí fica tudo guardadinho lá. É, como eu falei, a lenha guardada na garagem. Quando você precisa de energia, o corpo tem que ativar o operário que vai e tira a lenha da garagem, que na verdade quebra o triglicerídeo. Esse operário não é ativado pela insulina. Esse operário só aparece quando a insulina vai embora.
A insulina é o porteiro que não deixa esse operário trabalhar. A insulina deixa o outro operário trabalhar, que é para entrar com a lenha para dentro da garagem, né? Entrar com a gordura para dentro do corpo. Ou seja, o outro operário que tira nunca fica possibilitado de trabalhar se a insulina, que é o porteiro, estiver ali. Então o que você tem que fazer? Deixar a insulina embora. Você tem que colocar no seu corpo outros patrões, outros chefes que vão mandar esse operário, que é o que vai quebrar a gordura, né? Que é o que vai tirar a lenha da garagem, trabalhar. E quem são esses hormônios? São os antagônicos à insulina. Por exemplo, o glucagon. Por exemplo, o IGF-1, que é o Insulin-like Growth Factor. É um fator de crescimento semelhante à insulina, que só é semelhante na estrutura. O efeito dele é contrário. Ele faz esse operário queimar, tirar a gordura da garagem. Entendeu? Então, você tem que ver, essa sinalização hormonal é que vai fazer você ganhar peso, lipogênese, ou perder peso, lipólise. Tirar a gordura, quebrar a gordura. É o operáriozinho que vai tirar a gordura. Então, se você quer ativar o operário, que é para tirar a gordura, você tem que ativar os hormônios que fazem ele trabalhar. Que são esses que eu falei. Glucagon, adrenalina, noradrenalina, hormônio do crescimento. Quando é que você consegue isso? Com o jejum. O jejum é a técnica mais fisiológica para você ativar os hormônios, que são os chefes, que vão mandar nos operários e mandar a insulina embora, né? Mandar o porteiro da garagem embora. Porque é a única forma que você tem de mandar o porteiro embora, deixar a insulina baixar ao nível de que você consiga utilizar a gordura armazenada. Hoje mesmo eu peguei, né, em consulta, um paciente que me vem com as análises de insulina em jejum de 18. Ou seja, uma insulina em jejum 18, ele tinha ficado 14 horas antes de fazer as análises. Né? Ele me falou que fez as análises com 14 horas. Já não lembro que horas ele tinha jantado, mas eu lembro que eu fiz o cálculo e deu 14 horas dele. Com 14 horas, sem comer, a insulina dele chegou a 18. O que eu quero dizer com isso? Insulina 18 é o porteiro lá na porta do estabelecimento. Ou seja, nem durante a noite inteira, sem comer, ele conseguiu baixar essa insulina a ponto de o operário, que era para tirar a gordura armazenada, a trabalhar. Ele já vai de manhã, toma um pequeno almoço, ou seja, nunca que vai conseguir ter os níveis de insulina suficientes, né? O porteiro ir embora daquela repartição para poder tirar a lenha da garagem. Deu para entender, gente? Então é basicamente isso. Quando a gente propõe um jejum, é para você ficar mais tempo sem comer e dessa forma a insulina ela vai caindo até um nível que ela chega em que você consegue utilizar a gordura armazenada. A estratégia, né, que foi muito difundida durante muito tempo, né, principalmente por lobbies da indústria alimentícia, de você comer de 3 em 3 horas, né? Ah, mas você vai comer um pouquinho só, mas vai comer o tempo todo, porque senão baixa seu metabolismo, né? Aquela ideia infame, insana, de que comendo é que você vai manter o seu metabolismo. O que acontecia? Você baixando a sua oferta calórica, mas dando comida o tempo todo, sempre que você coloca um alimento na sua boca, você sinaliza para o seu corpo, estamos recebendo nutrientes, é o momento de a gente armazenar, você libera insulina. Então você está estimulando o tempo todo no seu corpo a sinalização de armazenamento, nunca de sinalização de utilização. Deu para entender? E o corpo tem que ser um equilíbrio, gente. A gente tem que armazenar e a gente tem que utilizar. Tem que armazenar e a gente tem que utilizar. É o famoso feed and fast. Coma e fica um tempo sem comer. Tudo na nossa vida é equilíbrio. E os nossos hormônios, eles só ficam funcionantes no nosso corpo se eles estiverem em equilíbrio. Lembra? Isso é outra máxima que eu falo tanto. Eu bato muito isso no MES. Porque as pessoas têm que entender que não existe hormônio ruim. A insulina é fantástica. Né? Eu estou falando aqui da insulina, a insulina é fantástica. Porque ela serve para o nosso corpo guardar energia quando ele não tem. Só que imagina se você, todos os dias, na sua casa, você faz uma compra de mês. Né? Você faz uma compra daquelas bem grandes para um mês. E você estoca na sua cozinha. Só que você não espera um mês utilizando aquele alimento. Você chega no dia seguinte e faz outra compra de mês. E coloca na sua cozinha de novo. Ou seja, você só está guardando comida na sua cozinha e você nunca está utilizando porque nem dá tempo, porque você está sempre colocando para dentro. O que vai acontecer? Daqui a pouco a sua cozinha não cabe mais comida, você começa a guardar comida no quarto, né? No armário do quarto, porque da cozinha já não cabe mais. E aí você fica nessa coisa insana de encher sua casa de comida e nunca utiliza.
Quando a gente fala para você ficar intervalo sem comer, é só por isso, porque você não precisa ficar guardando o tempo todo. O nosso corpo sempre funcionou para guardar e utilizar. Guardar e utilizar. Quando você está sempre guardando, começam aquelas doenças, né? Esteatose hepática, que o fígado já fica virando um armário de gordura. Você começa a acumular gordura nos vasos, né? Então você começa a ter problemas, aterosclerose, etc. Né? Você começa a ter gordura no pâncreas. É um processo chamado lipotoxicidade. É um acúmulo de gordura no corpo de uma forma não fisiológica. Quando a gente fala, por exemplo, né, eu falo muito no MES, principalmente sobre a restrição da ingesta de carnes. Eu não sou vegetariano, tá bem? Embora a Suzana é vegetariana, eu não sou vegetariano, eu como carne, só que eu tenho uma certeza absoluta em relação à nutrição, que é assim, a base da nossa alimentação tem que ser a partir de plantas, dos legumes, verduras, sementes, etc. Essa tem que ser a base. O ser humano, ele pode passar comendo plantas e alimentos da terra, tanto debaixo da terra, como tubérculos, como de cima da terra, como os legumes e verduras, etc. Pode passar a vida comendo esses alimentos naturais, orgânicos, integrais, o mais naturais possíveis, tá? Os mais biológicos possíveis, mas não deve colocar eles o tempo todo dentro do corpo, né? Porque senão é aquela coisa que eu falei, é a sinalização constante, né? E, principalmente, se ele quiser utilizar alimentos de outras fontes, como, por exemplo, as carnes, né, as fontes animais, etc., estes alimentos, por ter uma altíssima densidade calórica, né, e aí eu vou falar de calorias por um outro aspecto, não estou falando por causa de peso, né, estou falando por causa de saúde. Se você coloca um alimento com alta densidade calórica, você não pode colocar ele o tempo todo no seu corpo. Por quê? Porque você não vai ter tanto tempo para utilizar tantas calorias, o corpo vai armazenar. Isto até pode fazer você perder peso, mas não é saudável. E aí eu me refiro a algumas dietas, né? Porque eu detesto a palavra dieta, porque remete a uma coisa, primeiro que pontual, né? Dieta você faz durante um tempo, né? Dieta porque eu estou doente, dieta porque eu quero emagrecer. Não. Você tem que entender o que é saúde, alimentação e aí colocar isso como um hábito na sua vida. Então esqueça a palavra dieta. Existem algumas dietas, né? Eu não gosto de nenhuma dieta. Todas as dietas para mim têm um viés. Então, por exemplo, a dieta cetogênica, que é uma das dietas mais famosas e mais faladas, tem um lado muito positivo. Ela é eficaz para perder peso. Se você realmente não comer alimentos que vão estimular a sua insulina, eu acabei de falar, o seu porteiro vai embora e a sua lenha está disponível. Você começa a utilizar a lenha como fonte de energia. Ótimo. Só que você está enchendo o seu corpo de carnes, enchendo o seu corpo de gorduras e proteínas em excesso que não lhe fazem bem. Então a dieta cetogênica, além de ser uma dieta com excesso de sobrecarga, né, no nosso corpo de proteínas e gorduras, ela também é uma dieta muito restritiva, você não vai passar a sua vida inteira sem comer frutas, né? Porque fruta é um alimento saudável, gostoso, cheio de nutrientes, e na dieta cetogênica, por ter um índice glicêmico muito alto, você é proibido de comer, né? Uma dieta low carb, que você tem mais ou menos até 50 gramas de proteína por dia, você não pode comer frutas, né, com algum índice glicêmico, porque você vai logo estourar essa quantidade de carboidratos. Então, por exemplo, por isso é que na minha dieta, né, como eu desenvolvo a dieta no MES, né, no Método Emagrecimento Saudável, você está livre para comer qualquer alimento, desde que ele lhe faça bem. Eu não tenho nenhuma restrição com alimentos saudáveis. E eu incluo aí as frutas. Desde que você saiba que existe o intervalo de comer e o intervalo que você não vai comer. Por isso que a gente nem fala em dieta, porque dieta é ensinar para você o que você tem que comer. E o jejum é exatamente o contrário. O jejum é o que você não come. Então é muito mais fácil, né? Você não precisa restringir a alimentação pelo o que tem índice glicêmico, o que tem mais calorias, né? O que tem o que tem mais proteínas, né? O que tem mais gorduras, etc. Não interessa. Se for saudável, se for natural, se for bom para sua saúde, você pode comer sem restrição de quantidade, desde que depois você deixe o seu corpo descansar. E na natureza é o que acontece. Se você não precisa ficar essa discussão que o ser humano é carnívoro, é herbívoro, etc. Eu acho que o ser humano, quando descobriu a carne, né, quando descobriu o fogo, descobriu a carne, ele viu ali uma fonte muito positiva, né, de alta densidade, né, nutricional, alta densidade calórica numa época de escassez. Então você achava uma caça, né, e comia, você tinha já uma carga
de densidade calórica para você ficar muito tempo sem comida, né? Você tinha ali um aporte nutricional muito grande que você conseguia, né, armazenar no seu corpo durante muito tempo. Bom, o que aconteceu hoje? O ser humano tem a carne disponível em qualquer talho aqui em Portugal, qualquer açougue no Brasil, e aí ele come carne todos os dias, em todas as refeições. Isso não existe. Não existe. Você não pode comer carne todos os dias, em todas as refeições, porque o seu corpo fica com um excesso de densidade de gordura, o excesso de densidade de proteína, e isto vai ter que ser armazenado. A gordura que você come, mesmo que ela não libere insulina, ela tem que ir para algum lugar. Ela vai para algum lugar. Então ela se acumula dentro do seu corpo, e isso não é favorável, né? Basta ver que existem muitas doenças relacionadas, né, com o excesso de gordura no corpo. Então você tem que entender que você tem que ter esse equilíbrio, né? E um dos equilíbrios que eu vejo é a ingesta de proteínas e gorduras animais tem que ser feita de uma forma muito moderada. No MES, eu até proponho para os meus alunos, até para um processo de detox, né, e limpeza do corpo, né? Porque muitas pessoas com excesso de peso têm essa condição chamada lipotoxicidade, né? O excesso de gordura em todo o corpo, isso está interferindo no funcionamento celular. Eu proponho durante um mês, por isso que tem até esse nome MES, durante um mês a pessoa não come carnes. É um processo de limpeza mesmo. Então você para 100% com a ingesta de carnes, é totalmente fácil de fazer, né? É um tempo, né? São 4 semanas, é muito tranquilo. Depois ela vai reintroduzindo a carne aos poucos. Muitas pessoas nem reintroduzem, né? Porque continuam comendo ovo, etc. Mas se sentem tão bem, porque isso também acontece muito. Existem pessoas que têm um polimorfismo de assimilação muito mal de gorduras, né? Então essas pessoas emagrecem muito rápido quando tiram alimentos com alta densidade lipídica, né? Como as carnes. Mas deu para entender, né, gente? O leão, ele quando come uma presa, ele não come uma presa de manhã e outra à tarde. Ele come uma e fica alguns dias sem comer, porque aquele alimento deu alta densidade calórica para ele. Por isso que a gente não pode ficar comendo alimentos com alta densidade calórica o tempo todo, porque você entope seu corpo, entope seus vasos, entope seu fígado. Esqueça isso. Pode comer carne, não precisa ser vegetariana. Aqui a gente não está preconizando nada. Inclusive o jejum, ele se adequa a qualquer esquema, né, nutricional. Se você é vegano, se você é paleolítico, se você é carnívoro, todas essas formas você pode fazer jejum. Você tem que fazer jejum, porque senão você não consegue ter o equilíbrio de comer e não comer. Os animais que menos fazem jejum, né, são os herbívoros, que comem muito verdes. Porque, na verdade, o verde, né, é um alimento que tem alta densidade nutricional e baixa densidade calórica. Então, se você, por exemplo, vê o gorila na selva, né, ele está lá comendo verde o tempo todo. Se você vê a vaca no pasto, ela está lá comendo verde o tempo todo. Mas aí são alimentos com baixa densidade calórica, né? Então, você realmente pode comer ao longo do dia. É muito mais prático você, às vezes, comer uma carne, porque você pode ficar o dia inteiro sem comer e mais dias, né, comendo muito menos densidade calórica. Agora, não pode comer o tempo todo. Você vai numa churrascaria 2 vezes ou 3 vezes por semana, você com certeza vai ficar doente. Mesmo que você assuma uma dieta cetogênica da vida, o excesso de carne no seu corpo não é saudável, principalmente quando você... Hoje tem umas linhas, né, de ceto vegan e não sei das quantas, em que preconiza... Mas aí a dieta fica muito monótona, né? Mas aquela dieta cetogênica que preconiza você comer enchidos, bacon, carnes à torta e à direito, etc. Tirar as frutas, tirar alguns legumes, alguns verduras. Pelo amor de Deus, não pode existir uma pessoa na face da terra que ache isso saudável. Entendeu? Então esse é o problema das dietas, elas se desvirtuam. E você tem que esquecer a palavra dieta. Aprenda a comer, aprenda a se alimentar. Esqueça a palavra dieta, ela remete a coisas erradas, a coisas pontuais, né? A restrições nutricionais, e nada disso é necessário. Se você souber comer comida, tá bem? Restrição é de comida lixo, óbvio, né? Você não tem que comer açúcar, né? Um alimento processado cheio de açúcar, óbvio que você não tem que comer. Até pode. Se você tiver com um corpo bem equilibrado, existe um dia de celebração, um aniversário, um fim de ano, etc. Eu acho que você deve comer o que você quiser, né? Mesmo que seja ruim. E se seu corpo estiver equilibrado, ele assimila muito bem, né? Um fígado... Eu, por exemplo, fiz um pouquinho de abusos agora no fim de ano, e eu me pesei antes de fazer os abusos, e depois de fazer os abusos, que uma semana de férias, eu falei assim, vou me pesar até para ver. Eu não ganhei 1 grama. Eu pesei exatamente o mesmo peso. Ou seja, mesmo fazendo abuso, o meu corpo ele assimila tão bem que eu não engordei. Mesmo assim, como eu achei que eu coloquei coisa errada no meu corpo, eu me propus a fazer um detox agora esses dias.
e nem pesei ainda, não sei se eu perdi peso, eu acho que não devo ter perdido muito, mas você vê, né? Mesmo você depois, quando tiver o corpo equilibrado, fazer um abuso ou outro não tem problema. O que não pode é numa fase inicial, né? Que o seu corpo está inflamado, que o seu corpo está com alta concentração de alta densidade, resistência insulínica, né? Esse hormônio que eu falei, o porteiro, ele está num nível altíssimo no seu corpo, a ponto das suas células não responderem mais à insulina, aí isso sim é prejudicial. Então, deu para entender, né? Para quem me conhece, eu não sou de dogmas, não sou de dietas, sou contra todas. Qualquer lugar que vocês vejam que esteja escrito, vamos falar sobre low carb, vamos falar sobre paleo, vamos falar sobre vigilante do peso, etc. Eu não acredito em nenhuma dessas dietas, porque todas vão ter um viés. Você tem que aprender a se alimentar de forma saudável e sempre olhando para os seus hormônios. Tá bem? Aqui no Brasil, no Portugal, para as suas hormonas. Porque isso sim, qualquer dieta, vocês podem perguntar qualquer dieta, já perguntaram aqui sobre dieta paleo. Pois é, a paleo teve um grande viés para mim. Primeiro que a gente não consegue comer hoje a comida da era paleolítica, né? Não é, é totalmente diferente. Se você for ver uma fruta hoje, né, uma banana, e a banana da época paleolítica era completamente diferente, né? Tudo, né? A carne era diferente, né? O gado que a gente tem hoje é totalmente diferente da carne de caça da época paleolítica. Mas o principal foi porque quando você coloca o rótulo paleo, a indústria logo vê que as pessoas já ficaram atentas, né, a esse tipo de alimentação. E aí ela começa a invadir o mercado com produtos paleo. Então hoje você tem barrinha de cereal paleo, você tem cereal paleo, você tem arroz paleo, etc. E tudo isso é um grande engodo, né? Todos esses produtos escritos paleo, industrializados, eles são uma enganação para tentar pegar uma marca, né? É o neuromarketing, eles pegam uma marca forte, que hoje é o nome dieta paleolítica, e colocam em produtos lixo e vendem para você acreditar que isso é bom, né? É só você parar a pensar que na era paleolítica não existia nenhum produto em caixinha. Então, se você quiser comer comida paleo, da época paleo, vai morar numa caverna e ver se você lá consegue fazer uma subsistência da época do Homem das Cavernas, porque no século XXI, morando no mundo, né, urbanizado que a gente vive, a gente tem que se adaptar ao mundo de hoje. É por isso que eu acabei de tomar uma vitamina D, né? Estamos aqui no inverno em Portugal, hoje eu não consegui pegar sol, dei consulta o dia inteiro, então, como eu não consegui pegar sol, eu fui e tomei uma cápsula de vitamina D. É o melhor para minha saúde? Não. O melhor para minha saúde é eu ter ido para a praia, né, e andado um pouquinho no mar, visto a linha do horizonte, ter pisado na terra, ter pegado o sol, mas nem o meu trabalho e o clima aqui de hoje não me proporcionou fazer isso. Então, o mínimo que eu tento fazer é tomar uma cápsula de vitamina D, né, e fiz um suco de limão junto com a minha refeição, etc. Tentei otimizar um pouquinho minha saúde com o que eu posso, mas com certeza não seria, né, é o limão da casa do meu tio que eu peguei essa semana, é um limão orgânico, cresce só com a energia do sol na terra dele, não leva absolutamente nada, né? Isso é uma dádiva da natureza, você comer um limão, né, orgânico, e eu faço isso todos os dias, um limão batido. E para mim isso é saúde, tá vendo, gente? Para mim saúde não é ficar tomando 300 suplementos, saúde não é seguindo nenhuma dieta dogmática e etc. Só falei isso porque eu tava, né, começa a ficar empolgado falando de dieta, porque esse assunto é realmente impressionante, né? Só um minutinho. Vamos lá. Voltando a falar então de hormônio, gente. Então, outro engano que é muito interessante é assim. Você ouve isso que eu estou a falar. Essa frase é muito forte, mas é muito verdadeira. Você não engorda porque você come mais. Eu acabei de explicar isso, né? Porque o excesso de comida não necessariamente vai fazer você engordar. Depende do que você come. Você não engorda porque você come mais. Mas você come mais porque você está com excesso de peso. Deu para entender a diferença? Você não engorda porque você come mais. Esqueça excesso de alimentação faz você engordar. Só se isso sinalizar hormônios de uma forma negativa no seu corpo. Mas você come mais porque você engorda. Porque você está gordo, né? Como você está com excesso de peso. Por quê? Porque o excesso de gordura no seu corpo, aquela gordura, principalmente a gordura branca, mais ainda aquela gordura visceral, o excesso de gordura no seu corpo faz você produzir muito um hormônio chamado leptina. Aí tem um segundo protagonista do problema do peso. Eu falei muito da insulina,
e agora eu estou falando do irmão da insulina, um parente próximo, porque tem alguns efeitos em relação ao peso muito semelhantes, que chama-se leptina. Leptina, quando foi descoberta, ela ganhou esse nome porque leptos em grego é magro, é fino, é delgado. Então, descobriram o hormônio do emagrecimento porque a leptina, ela estimula a saciedade no nosso corpo. É um hormônio produzido pelas células de gordura. Quanto mais célula de gordura você tem, mais você vai produzir esse hormônio. Olha que maravilha. Isso é um termostato natural. É o corpo avisando para o cérebro que já está cheio de gordura, né? Que já não precisa mais de comer. Então, é um hormônio que sai da gordura, sinaliza para o cérebro. Ele vai lá no hipotálamo, num centro chamado centro ventromedial do hipotálamo. Centro ventromedial do hipotálamo, e sinaliza no hipotálamo para de ter fome. Hormônio da saciedade. Fantástico isso. Leptina, descobriram, acharam, a cura da obesidade está feita. Por que isso não funcionou? Por causa da primeira lei hormonal, doutor Rodrigo, que vocês estão cansados de ouvir, hormônios nunca podem ser em excesso nem em escassez. Hormônios têm que estar num equilíbrio. Regra fundamental para qualquer hormônio, por mais fantástico que ele seja para o nosso corpo. Se você tem muito, vai dar problema. Se você tem pouco, é ruim. Você tem que ter num nível. Então a leptina, que era um hormônio fantástico, e foi descoberto, pronto. O gordinho, né, que tem a célula de gordura, vai liberar leptina, e isso dá saciedade. Vamos dar leptina para as pessoas com excesso de peso e elas vão emagrecer. Não, porque a pessoa com excesso de peso já tem muita célula de gordura, produz muita leptina. Quando você produz muito um hormônio, o corpo começa a ficar embaralhado. E o que ele faz? Cria resistência. É igual a insulina, né? A insulina, ela nos ajuda num processo de sobrevivência para a gente guardar a gordura armazenada. Quando você tem insulina demais, o seu corpo começa a ficar resistente a ela. Quando você tem leptina demais, esse hormônio, que é um hormônio da saciedade, a sua célula começa a ficar resistente à leptina. Então a resistência leptínica faz com que a pessoa que tem excesso de peso perca a noção de saciedade e sempre queira comer mais. Ou seja, aquela frase que eu falei, você não engorda porque você come muito, mas você come muito porque você tem muita célula de gordura produtora de leptina, e esse excesso de leptina faz o seu corpo estar com a resistência a esse hormônio. Pronto, falou muito, falou bonito, deu para entender na explicação, a gordura, mas e aí? Qual a forma que eu tenho para baixar a leptina do meu corpo? Baixando a gordura. Qual é a forma que eu tenho para baixar a gordura no meu corpo? Baixando a insulina. Qual é a forma que eu tenho para baixar a insulina no meu corpo? Fazendo períodos de jejum. Só. Então você vê como é que a fisiologia está toda encadeada, e quando você otimiza seu corpo nesse processo, tudo, é o efeito dominó, tudo vai se encaixando. Tudo vai se encaixando. Então isso é perfeito. No outro lado, né, eu falei da grelina, porque aí tem dois hormônios que são antagônicos, né? Você tem a grelina liberada pela gordura, e a leptina, e você tem o outro hormônio, que é o hormônio da fome, que eu falei no início, liberado pelas células X do estômago, que chama-se grelina. A grelina é liberada pelo estômago quando ele está murcho. O estômago sem, né, a comida, ele dá o seu corpo, ele recebe a sinalização, não temos comida. Vamos liberar esse hormônio para mandar uma ordem para o hipotálamo, mais uma vez o hipotálamo, porque é nosso centro, né, nosso centro de controle, o hipotálamo, né, é a central de controle do nosso corpo. Né? Lá na medicina ayurvédica é um chakra que comanda tudo. Então, e aí a grelina vai lá, ela vai para a área lateral do hipotálamo, tá? Um vai para a área ventromedial, o outro vai para a área lateral do hipotálamo e estimula hormônios que é neurotransmissores de apetite. Né? Um chama-se NPY, neuropeptídeo Y. Tá bem? A leptina, eu não falei, ela estimula duas substâncias chamadas PONC e CART. Tá bem? Mas isso é fisiologia, mas você precisa saber. Estimula neurotransmissores para anorexígenos, né? E a grelina estimula neurotransmissores orexígenos, ou seja, que vão dar fome. Um principal deles chama-se NPY, neuropeptídeo Y. E aí você tem a vontade de comer. A grelina também vai
pro próprio estômago e estimula a secreção de ácido, já dando uma sinalização para você que vai chegar comida, né? Ela tá mandando ordem pro hipotálamo e tá mandando ordem pro estômago. Vai receber comida, vai se preparando aí. Por isso, inclusive, que pessoas que fazem jejum, às vezes, têm a sensação de um pouquinho de acidez no estômago. Eu sinto um pouquinho o estômago ácido. Isso é normal, tá bem? Isso é um mecanismo normal. Significa, quando você tem fome, quando você tem liberação de ácido no estômago, bote uma coisa na cabeça, porque é importante você saber o que está acontecendo no seu corpo. Você não está morrendo, não vai acontecer nada. Você está liberando grelina, que é um hormônio fantástico para o seu corpo. Porque a grelina, ela faz disparar no seu corpo o hormônio do crescimento. Eu não sei nada mais fisiológico e natural para produzir hormônio do crescimento no nosso corpo do que a liberação de grelina, porque a natureza fez assim. Por quê? Porque à medida que você estimula o apetite, né, e que o seu corpo entende que vai chegar a comida, ele também prepara o seu corpo, e principalmente a sua parte proteica, né, a sua estrutura proteica, a sua massa magra, óssea, muscular, porque para receber, né, os nutrientes que vão chegar, porque para a nossa sobrevivência era muito importante a gente ter um esqueleto estruturado. O ser humano precisava ser forte para ele sobreviver. Então esse mecanismo é a grelina na hipófise produz o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento faz duas coisas. Vai na nossa massa magra e estimula anabolismo da massa magra, tá bem? Por isso que você não perde proteína quando você faz um jejum, não perde proteína muscular, isso é um mito também da indústria alimentícia. E vai na massa gorda, transformado a partir do fígado num outro hormônio chamado IGF-1, eu já falei isso, Insulin-like Growth Factor 1, que é um hormônio lipolítico, vai na gordura e utiliza a gordura armazenada, junto com o cortisol, adrenalina, a noradrenalina. Dessa forma você está utilizando uma fonte de energia já sua própria e está preparando a sua massa magra para a proteína que vai chegar. Ou seja, tudo que o nosso corpo quer. Os momentos que a gente fica sem comer, a gente faz uma adaptação, né, fisiológica fantástica para o nosso corpo se regenerar, se desenvolver e se reparar. É aquela via que chama-se a MPK. É uma via de reparação do nosso corpo. Quando você está na via mTOR, né, a via de anabolismo, depois que você comeu, esta também é uma via muito importante. É a via de construção. Quando você liberou o hormônio do crescimento, você vai, na via de mTOR, estimular a produção proteica. Mas é importante você ter as duas, que você tem a produção do hormônio e depois a utilização dele. Né? Uma coisa é a produção hormonal, outra coisa é a liberação hormonal. Tanto que a liberação do hormônio do crescimento acontece principalmente no sono. Quando a gente está dormindo é que todo esse processo se encadeia, né? Inclusive é por isso, gente, que, por exemplo, no MES, né, no Método de Emagrecimento Saudável, existem os pilares. Os pilares do MES são todas aquelas peças que junto fazem o todo, né? Aquelas peças que parecem tão isoladas, mas elas estão totalmente independentes. Quando eu tenho um módulo que eu falo de higiene e qualidade do sono, eu falo todas as formas que a gente tem para estimular o nosso sono de qualidade. Hoje a gente faz tudo para atrapalhar o nosso sono, né? Desde tabaco, álcool, café, televisão, telemóvel, excesso de comida, sedentarismo, tudo que faz interferir com a qualidade do nosso sono, a gente tem que limpar isso para a gente poder à noite se regenerar, se reparar e o hormônio de crescimento fazer a ação dele como ele deve ser. Mas isso acontece nos nossos momentos de sono reparador, né? Na fase profunda do nosso sono. Então deu para entender, né, gente? Então, ok. Eu rapidamente já falei de vários hormônios que estão relacionados, né, com essa fisiologia do emagrecimento, né? E eu citei agora, né, dos hormônios contrarreguladores que são liberados quando a gente não come, né? Cortisol, adrenalina, noradrenalina. Esses hormônios são os principais que fazem com que o nosso metabolismo não diminua quando a gente está em jejum. Muito pelo contrário. Vocês acham que a adrenalina faz baixar o metabolismo? Não, a adrenalina ela dispara quando a gente está em jejum. Né? Um estímulo do nosso corpo, né, de sobrevivência. Por isso é que eu tenho muita energia quando eu passo esses dias sem almoçar. Porque no meio da tarde eu estou com a minha adrenalina aumentada. E isso é bom para a minha energia e para quem quer perder peso é fantástico, porque a adrenalina é um hormônio que estimula o metabolismo, ela não diminui, é justamente o contrário. Entendeu? Então, são adaptações metabólicas fisiológicas. Eu não estou falando para você tomar 10 cafés, porque isso vai fazer mal. Inclusive, à medida que eu fui adaptando o meu corpo a fazer jejum, etc., eu fui diminuindo a minha ingesta de cafeína ao longo do dia, porque até nem me sentia bem. Eu muitas vezes tomava café e me sentia enjoado. Eu não assimilo bem o café, eu já falei isso, eu tenho um polimorfismo de metabolização de cafeína, é uma enzima, um gene chamado CYP1A2.
Então eu metabolizo mal. Então hoje eu praticamente não tomo café, eu tomo no máximo um café por dia de manhã, mesmo no início da manhã. É o máximo que eu tomo, né? Quando eu saio em jejum, às vezes eu tomo só um café, né, para dar uma espivitada assim logo pela manhã, mas de reduzir radicalmente. Por quê? Porque meu corpo com o jejum se desintoxicou, né? Eu consigo energia vinda dele mesmo, própria, né, das minhas mitocôndrias, da minha gordura armazenada, que é uma fonte, né, muito rica de energia, e os hormônios contrarreguladores, que são liberados nesses momentos que eu faço jejum. Então você vê, né, que isso tudo funciona, então são esses hormônios também que participam. Existem outros hormônios no nosso metabolismo da alimentação e do peso, que hoje são muito usados, inclusive, para emagrecimento de uma forma errada, ponto, vou logo falando, né, que são as incretinas, né? As principais incretinas são utilizadas para isso, uma chama-se GLP-1, chama-se Glucagon-like Peptide 1, e a outra chama-se GIP, que é peptídeo inibidor da glicose. Então, esses dois hormônios, né, um liberado pelo jejum, outro liberado pelo intestino, eles são hormônios que têm o efeito de estimular no pâncreas a liberação de insulina e de dar saciedade. Eles são hormônios saciogênicos. Eles também estão naquele grupo de hormônios que nos dão saciedade, assim como a leptina. Então, tem o GLP-1, né, e o GIP, que são essas incretinas. Tem os outros hormônios, a colecistoquinina também faz isso. Tem um outro hormônio chamado PYY, tá bem? Esses todos os hormônios, eles são hormônios saciogênicos. Todos eles vão ajudar de alguma forma, né, ao nosso corpo ter saciedade. Muitos desses por distensão do estômago, né? Porque quando você distende o estômago, seu corpo sinalizou que recebeu comida. Então você libera esses hormônios para o seu cérebro entender que você já não precisa comer tanto, né? É aquilo que nos dá saciedade mais ou menos 20 a 30 minutos depois que a gente come. O estômago distendeu, por isso que a gente inclusive preconiza, né, você começar uma refeição com alimentos ricos em fibras, uma salada, pode até comer uma fruta, etc. Porque aí você já está dando essa sinalização antes de você comer um prato principal de distensão do estômago, e esses receptores de distensão fazem já a liberação dessas substâncias, como por exemplo as incretinas, né, como eu falei, GLP-1. Essas substâncias são muito usadas, né, pelo esse efeito de saciedade hoje, numas canetas para emagrecer. Só que elas têm um grande problema, e é por isso que, inclusive, muitas pessoas estão vendo aqui, elas já fizeram esse tratamento e provavelmente podem não ter perdido peso. Ou se perderam, assim que pararam de usar essa caneta, voltaram a engordar. Ou seja, é aquela estratégia de emagrecimento que é patético, né? Não entra na minha cabeça que é uma pessoa achar que um tratamento que ela vai fazer pontual vai resolver o problema dela pro resto da vida, né? Ela fica usando aquela caneta, sei lá, 1, 2, 3 meses, gasta um dinheiro do caramba, interfere com o funcionamento natural do corpo, tá? Tem efeitos colaterais, e no futuro, quando ela parar a caneta, provavelmente ela vai engordar mais do que ela estava antes de usar a caneta. Então, esqueça essas estratégias de canetinha para emagrecer. Aprendam, né, a entender o seu corpo, tenham um pouquinho de esforço e vocês vão ver como é que o resultado é fantástico, de energia, de saúde, etc. Tá? Não acreditem em fórmulas mágicas, dietas mágicas, comprimidos mágicos e canetas mágicas. Isso é balela, né? Indústria vendendo, né? Por trás dessa caneta tem uma mega indústria farmacêutica, eu não quero falar nome aqui, que, né, dá dinheiro para investigadores, dá dinheiro para mídia, dá dinheiro para todo mundo, né, para preconizar a venda dessa caneta, e infelizmente até muitos profissionais de saúde caem nessa e também ficam prescrevendo para os pacientes uma coisa que é mesmo prejudicial, mas pronto. Então essa caneta, ela faz esse estímulo, né, da saciedade, e faz o estímulo ao pâncreas liberar a insulina. O que eu acabei de falar? A insulina é um hormônio que a gente quer mais controlar no nosso corpo e colocar elas em níveis muito até subfisiológicos, né, bem baixinhos, porque esse hormônio em excesso faz a gente engordar. Então você não pode usar um dispositivo que a curto prazo vai te tirar a fome, a longo prazo vai aumentar a sua insulina, né? Então, muita atenção, né, a essas publicidades milagrosas da mídia. Não acredite em milagres de emagrecimento, que isso não existe. Existe emagrecimento fisiológico que é feito com muita motivação, comprometimento, um pouquinho de conhecimento, tá bem? E um pouquinho de força de vontade. Tem que ter força de vontade. Né? Não é aquela força de vontade, eu quero força de vontade para parar de comer. Esquece isso. Você não precisa dessa força de vontade, porque ninguém precisa parar de comer para emagrecer. Muito pelo contrário, meus pacientes, eu tenho vários relatos no MES, né, nos depoimentos, quando eu faço as maratonas do MES, às vezes até aparecem esses depoimentos,
que as pessoas falam, eu nunca imaginei que eu ia comer tanto e perder peso, tá bem? A única coisa que você mudou na vida foi o que você comia e quando você comia. O que e quando. Então, se você souber o que você comer e quando você comer, você emagrece com saúde, com certeza absoluta, né? Agora, se você ficar sinalizando para o seu corpo o tempo todo, ah, mas eu como só meio pãozinho 3 vezes por dia. Não, meio pãozinho. Então você come um farináceo, né? O farináceo ele tem uma capacidade exponencial de fazer o seu corpo sinalizar a liberação de insulina e aí você não vai emagrecer. Entendeu? É só um meio pãozinho, eu prefiro que você coma um abacate inteiro, mas que você come esse abacate quando for para comer. Se você ficar comendo abacate o tempo todo, também, embora tenha um índice glicêmico baixo, o abacate tem capacidade de liberar insulina. Se você comer o tempo todo, você está sempre sinalizando para o seu corpo que é para guardar. Lembra, insulina é o porteiro que vai mandar ordem para o seu corpo, o operário que guarda. É só o operário que vai botar lenha para dentro da sua garagem. Nunca vai ter ativado o operário que pega a lenha e coloca na sua fogueira, tá bem? A fogueira é um outro hormônio. Agora a gente vai falar sobre... Eu faço jejum todos os dias, o que eu não nem quase chamo de jejum, que é o jejum intermitente. Isso eu faço já há muito tempo, eu acordo de manhã, nem tenho tempo, né, de tomar café da manhã, é pequeno almoço aqui em Portugal, então eu tomo um café e vou pra vida, né? Eu não faço, fim de semana eu normalmente não faço jejum, acordo tarde, já é um almoço. Faria jejum, porque às vezes eu durmo tantas horas, né, que eu fiquei 12, 14 horas em jejum, né, da hora que eu janto até a hora que eu acordo, 10, 11 horas da manhã, eu, graças a Deus, tenho um sono muito bom, né, então se deixar dormir, eu durmo, igual a criança, isso para mim é até sinal de saúde, né, à medida que a gente vai envelhecendo e adoecendo, a gente vai perdendo sono, então dormir bem é um marcador de que você está com saúde, eu, graças a Deus, durmo bem. E aí nesses dias de fim de semana, como eu durmo até tarde, porque eu não trabalho fim de semana, eu acho também isso é um equilíbrio da vida, a gente tem que ter dias de descanso, de lazer, de estar com a família, de estar fazendo o que gosta, etc. Então esses dias eu durmo mais tarde, então acaba que eu também só almoço. Então, mas nos dias que eu acordo para trabalhar, eu não tomo pequeno almoço, então eu vou só almoçar. Quando no almoço eu só janto, então eu faço jejum de cola. Normalmente durante a semana ou eu faço 16 ou 18 ou 24 horas, sempre. Não existe na minha vida um intervalo de 8 horas, 12 horas para comida, só se calhar num dia de festa, etc. Mas, eu recomendo isso, né? Porque isso chama-se equilíbrios da vida, né? Como quando eu como, eu faço uma ingesta alimentar, eu como bem, as pessoas que vêm, eu como meu prato quando eu como feijão com arroz, eu sou capaz de comer meio quilo de feijão. Eu como muito mesmo, eu adoro, me sinto bem. É outra coisa também que as pessoas têm que entender, é que se você está comendo uma comida saudável e você se sente mal, ou ela for mal preparada, ou o seu corpo está mal preparado, né? Então tem gente que fala, doutor, eu não posso comer nada. Eu comi alface, eu como brócolis, eu como feijão, e tudo me faz mal. E a pessoa ou quer um remédio, né? Ou ela quer colocar a culpa na comida. Eu falo, assim, provavelmente você está mal, você está inflamada. Qualquer coisa que você coloca no seu corpo, isso daí não é problema de glúten, né? Você está com o corpo inflamado. Qualquer coisa que cai no seu intestino inflamado, fermenta, inflama mais, piora tudo. Ou seja, você não deve ficar com esse intestino inflamado. Você tem que tratar esse seu problema. E aí, mais uma vez, qual é a melhor forma de você tratar esse problema? Jejum é uma das melhores estratégias. Jejum é uma reparação intestinal fantástica, porque no jejum você está dando um descanso para o seu organismo. Jejum é a melhor forma de você deixar suas células intestinais regenerarem. Né? Eu amo grão de bico também, eu adoro grão de bico. Eu como grão de bico com a Suzana aqui, a gente come de todas as formas, maneiras possíveis. É um excelente, a gente tenta comprar, na maioria das vezes, o grão de bico orgânico, né, de uma mercearia biológica que tem aqui em Aveiro. Recomendo isso, porque a gente sempre tem cuidado, né, com onde é que a gente come os grãos, etc. Isso faz muita diferença, né? Existem feijões e feijões. É outra coisa também que as pessoas comem feijão e falam, eu como feijão, estou sem de gases. Aí você vê a pessoa não demolhou o feijão, não cozinhou durante muito tempo, comprou um feijão de baixa qualidade, às vezes pode até germinar o feijão, também é uma excelente forma de você diminuir, dar vida ao feijão e diminuir os antinutrientes do feijão. Ou seja, inventa a forma que te faça bem, mas não deixe de comer um alimento saudável. Né? Como eu vi aí outro dia num vídeo
de um youtuber que fala de emagrecimento, não coma fibra, porque fibra já está mais que provado que dá aumento do perímetro abdominal. Que isso, cara? Não, é impossível uma pessoa falar uma coisa dessas. Fibra é um alimento fantástico, porque você está dando nutrientes para o seu intestino, né, para as suas bactérias. É um alimento que tem um baixíssimo valor calórico, se você está preocupado, né, com calorias, porque parte dos carboidratos do feijão, eles vão para as suas bactérias, eles não viram calorias no seu corpo, então não se preocupe com isso. O feijão é um carboidrato que está todo envolto em fibras que são para as bactérias do nosso intestino. O feijão, ele é rico numa substância chamada inositol pentaquinofosfato. Inositol pentaquinofosfato. Vão ler sobre essa substância, que é uma substância comprovadamente anticancerígena. E o feijão é uma das maiores fontes da natureza dessa IP5, inositol pentaquinofosfato. É a fonte natural dessa substância, chama-se feijão. É um fitoquímico que o feijão vermelho, preto, marrom, que são os mais tem maior concentração desse fitoquímico, tem. E aí você vai falar que não come feijão porque você fica com um pouquinho de tensão. O feijão está comprovado que aumenta o peso. Isso é um antisserviço, né? Infelizmente, né, algumas pessoas que falam na internet, nesse caso que eu estou citando, não é médico, não é nutricionista, ele vende livros de emagrecimento e não é nada. Que eu saiba, eu nunca vi nenhuma publicação dele falando sobre a formação dele, mas ele fala para não comer fibra. Aí eu fico revoltado, né? Porque eu acho que fibra é um dos melhores alimentos que uma pessoa pode comer. Porque você tem um alimento com alta densidade nutricional e baixíssima densidade calórica. É tudo que a gente busca na alimentação. Você só tem que ter o seu corpo preparado, né? Eu como feijão todos os dias, se eu quiser, e não tenho nada, porque meu corpo está muito bem equilibrado. E aí eu sei que é disso, porque é isso que me fez meu intestino se curar, meu intestino se reparar. É eu entender que existe o jejum, né, para dar um descanso, que existe a alimentação das nossas bactérias, que são importantes, né, no nosso ecossistema, que é o nosso organismo. A gente tem um microbioma, faz parte da gente, e a gente tem que alimentar essas bactérias. A gente tem que reparar as nossas células intestinais, as nossas barreiras intestinais, aquela síndrome chamada Leaky Gut Syndrome, né? Então a gente tem que colocar o cimento para deixar o nosso intestino forte, e isso, os alimentos ricos em fibra participam muito, né? É com a alimentação que você vai fazer isso, não é com cápsulazinha de probiótico. Esqueça isso, coma comida de verdade. E as leguminosas, né? A gente falou aqui muito do grão de bico e falou muito das leguminosas. Eles são, para mim, são as melhores fontes desses alimentos. São fantásticos, são dádivas da natureza. Você só tem que saber fazer, né, cozinhar, etc. Faz um refogado com cebola, com alho, etc. Isso é fantástico, isso é comida. Isso a gente tem que comer todos os dias. Algum suplemento vitamínico, ou vai buscar tudo, mas é alimentação saudável. Pois é, Carla, é assim. Na verdade, eu não tenho tempo, né? Porque eu trabalho muito, eu faço muita coisa e eu não consigo, né, ter certeza absoluta que as minhas fontes naturais, biológicas, etc., graças ao solo, estejam 100% dos nutrientes, né, que precisam. A gente vive num mundo com muitas mais toxinas do que a época dos nossos avós, né? Um mundo muito mais agitado, etc. Então, para complementar o meu aporte nutricional, eu falei, né? Vitamina D, por exemplo, quando eu não pego sol, eu tomo vitamina D. Para complementar os outros aportes nutricionais, eu falo muito isso e faço publicidade, porque esse sim é uma dádiva para mim, da indústria que existe, né? A gente não pode generalizar tudo. Existe um suplemento que vende aqui em Portugal também, chama-se Good Green Stuff, ou também Good Green Vitality, que é um suplemento verde que tem uma série de nutrientes, né? Se eu não preciso, porque o que eu acho? Eu não acho saudável uma pessoa tomar 20 cápsulas por dia. Tem muitos também, esses aí são médicos, né, da medicina anti-age, etc., que preconizam tomar 20 comprimidinhos todos os dias, e você vê eles até publicitando, né, botando o café da manhã com 20 comprimidos na frente. E aí fala, olha, eu tomo coenzima Q10, eu tomo magnésio, eu tomo zinco, eu tomo selênio, eu tomo ômega 3, eu tomo vitamina D, eu tomo DHEA, eu tomo... porque tudo isso é importante, eu acho que é. Só que eu não acho saudável você pegar essas 20 cápsulas, e aí você faz uma lista dos princípios ativos das cápsulas, e junto você faz a lista dos excipientes que vem junto, que são os agentes de preenchimento da cápsula, porque ali tem uma série de substâncias que não servem para nada para o seu corpo. Outras substâncias que vão junto à cápsula por algum motivo que a cápsula resolveu colocar, como edulcorantes,
aromatizantes, colorantes, etc. Então você vê que quase 1/3 ou 2/3 de muitas cápsulas são substâncias tóxicas para o seu corpo. Substâncias que não são favoráveis. Isto ainda se você for comprar cápsulas de muita qualidade. Você compra suplementos vitamínicos aí que tem selenito. Selenito é um selênio mineral que o seu corpo não absorve. Então isso é lixo para o seu organismo. E eles vendem como selênio. Você devia usar selênio ou metionina. Se você assimila mal o ácido fólico, porque você não tem no seu corpo uma enzima chamada metiltetraidrofolato redutase, na verdade você tem um polimorfismo, essa enzima é preguiçosa. Se você tem esse operário preguiçoso e você metaboliza mal o ácido fólico, o seu corpo fica intoxicado com ácido fólico. Então você tinha que usar metilfolato, mas você vê muito suplemento aí de ácido fólico. Se você metaboliza mal a vitamina B12, você não pode tomar cianocobalamina. Você tem que tomar metilcobalamina ou adenosilcobalamina, que são as cobalaminas que são biodisponíveis. E você vê muitos suplementos aí. Ou seja, o suplemento, você tem que ter muito cuidado por causa de tudo que vai em volta e também por causa dos princípios ativos que podem não ser os ideais. Normalmente, na grande maioria, a indústria que visa lucro, coloca o mais barato, o mais prejudicial. Né? Por isso que você vê um complexo B, né, que tem um preço 5 vezes maior do que o complexo B X, que é baratinho. Aí você vai no X porque ele é mais barato, só que o X é que nem o ômega 3, né? Você vê muito ômega 3 que é baratinho, você vai ver, congela no liquidificador. Quando você coloca no congelador, ele fica uma pedra. Ou seja, deve ter ali muito óleo, que nem é óleo, ácido graxo poliinsaturado, ômega 3. Que é o que você quer. Por quê? Porque a indústria colocou ali um outro óleo, dividiu, e na verdade você não atentou na composição, que tem ali um resto de um outro óleo, ômega 3 rico em óleo vegetal, e etc. Ou seja, você tem que ter muito cuidado com os suplementos. Então, para facilitar a minha vida, existe um batido chamado Good Green Stuff, né? Depois eu posso colocar aqui o lugar onde vende. Esse é o site aqui em Portugal. Eu acho que não vende no Brasil. E chama-se Good Green Stuff. Esse suplemento foi o único que eu vi até hoje no mercado que não tem nenhuma substância prejudicial à saúde. Desde a primeira até a última, que é a menaquinona, inclusive a última é a vitamina K2, ele é saudável. Então o que eu faço? Uma vez por dia, normalmente para quebrar o jejum, eu encho um copão daqueles shakes, pego o cupzinho do Good Green, aí chacoalho e bebo, né? Se você quiser pode misturar com alguma fruta, etc, para quem não gosta do gosto muito forte de verdes, etc, porque o Good Green ele é um mix de várias coisas, espirulina, clorela, kelp, alga vermelha, shiitake, astrágalos, gengibre, todas as vitaminas que a gente precisa, todos os minerais, é completo, né? São 80 e tal nutrientes, né, compactados naquele shake sem nenhum aditivo, né, de excipientes, etc. Então, para mim, isso é perfeito do que ficar tomando milhões de cápsulas. Opinião, Rodrigo Ayub, tá bem? Talvez outros médicos possam achar que tomar um monte de cápsula é saudável. Eu tiro a minha nutrição desse batido, no máximo, e principalmente de uma alimentação orgânica, integral, diversificada, né? E coisas que eu ensino muito bem no MES. Gente, tinha mais coisas para falar de hormônios, né? Hormônios em relação ao peso é bem complexo, mas não deu, o tempo foi escasso. Obrigado demais pela participação aqui de todo mundo. Muito obrigado mesmo. Desculpa não responder mais perguntas, mas essa live é semanal. Esse ano eu vou procurar fazer todos os dias, todas as terças-feiras, salvo quando eu não puder. Eu já falei, Adrio, chama-se Good Green Stuff. Olha aqui em cima no histórico que tem esse suplemento. Uma empresa aqui em Portugal chamada Vitalife.pt. Beijão, gente. Muito obrigado. Até semana que vem e a gente se vê por aí. Tá bem? Tchau, boa noite.